Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite para todos. Eu tenho uma palavra que o Senhor me colocou no coração. Ela tem me acompanhado a última semana. Deus tem falado comigo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos de maneira muito simples, mas uma palavra muito profunda, né? Mas vou tentar falar da minha maneira para que os irmãos, consigam entender e eu consiga me expressar bem. Amém? Salmos 23, meus irmãos, um texto tão conhecido, né? A palavra do Senhor diz assim, Salmo capítulo 23: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor longos dias. Meus irmãos, o Senhor me fez refletir o seguinte: quem escreveu, esse salmo foi o rei Davi, e é incrível como que ele transmite nas suas palavras de uma maneira tão peculiar, porque quando ele fala, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o mais perto da tradução original, na nossa linguagem, na linguagem que a Bíblia foi escrita, a tradução mais próxima, ela diz o seguinte, de que o Senhor, Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Não é que nada me faltará. O Senhor, Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta, E o salmista, quando ele fala isso, ele fala na qualidade de pastor, porque ele foi um pastor de ovelhas. Ele conhecia na prática a necessidade das ovelhas, ele conhecia na prática, quais eram os problemas que essas ovelhas tinham, e ele era aquele que protegia, que cuidava, que dormia com ela ao relento. Então, de nada eu tenho falta. Aqui ele está dizendo numa questão de gratidão, sabe? De que o Senhor, Ele nos basta, que se nós tivermos o Senhor, aquilo é o nosso bem maior. E é isso, nós termos esse espírito de gratidão, porque o deserto nunca foi um lugar agradável, meus irmãos? A gente sabe que sempre foi um lugar dificílimo, É um lugar onde as temperaturas elas são extremas, De dia muito quente e à noite calor demais. De dia muito quente e à noite frio demais. Temperaturas baixíssimas, à noite. E o pastor, ele dorme com as ovelhas. Ele não deixa ela num ambiente e vai para casa. O pastor de ovelhas, ele dorme junto com as ovelhas. Essa é a tradição, Israel, é assim que eles lidavam com as ovelhas. Era feito um aprisco ali de pedras e o pastor ele dormia na porta, para impedir que as ovelhas saíssem ou que adentrassem, algum predador. E a gente vê, quando ele fala, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Meus irmãos, quando a gente fala verdes pastos, na nossa concepção, na nossa imaginação, a gente logo pensa realmente um pasto todo gramado, com uma grama, uma grama igual a nossa aqui, toda verdinha, e não é essa a realidade. Não é essa a realidade de Israel, não era essa a realidade que eles tinham lá. A região deles, ela não goza de uma grama igual a nossa, uma grama verdinha. E lá, uma grama igual a nossa, ela nem sobreviveria, em relação aí dessa alteração da temperatura, de ir para dois extremos no mesmo dia. Então, quando fala de grama, de trazer
a esses pastos verdejantes, eram pequenos arbustos, era onde elas conseguiam ter comida, né, para se alimentar. Mas o chão é aquele chão que a gente conhece, de areia, né, com pedras. Esse é o ambiente, esse é o cenário de Israel, né? E era assim que elas viviam, né? Águas tranquilas. Quando ele fala de águas tranquilas, ele está dizendo porque a ovelha, quando a água é agitada, a ovelha ela é muito desconfiada, né? E ela não toma, né? Eu estava vendo recentemente uma matéria dizendo que se a ovelha ela morre de sede, mas ela não entra num lago, num rio para tomar uma água que esteja agitada, ela não entra. E o pastor ele chega a dar água na boca, ele chega a colher a água, né, daquele lugar, se ela estiver muito agitada, e ele chega a tratar, a colocar essa água num outro ambiente, num outro reservatório, né, recipiente, para que então essa ovelha ela seja saciada. E sabe, meus irmãos, quando a gente olha isso e vê o cuidado, né, que Davi tinha com as ovelhas, todo esse cuidado é o cuidado que ele conseguiu enxergar que era o mesmo cuidado que Deus tinha com a vida dele e que ele transmite para nós, mesmo num cenário que muitas vezes não é completamente favorável como nós gostaríamos, né? Quando a grama lá não é totalmente verde, né? E ela é de repente escassa, as águas de repente não são águas que nos agradam, né? De repente é um pouco agitada, né? Ou ela não seja tão limpa, né? Tão cristalina como a gente gostaria. Sabe o que eu percebo aqui, queridos? É que o que mais importa é a presença do pastor, porque se o pastor, né? Se Cristo, se Ele estiver conosco, né? Ele vai nos guiar, não vai faltar água e não vai faltar a grama, não vai faltar o alimento para a gente poder se saciar. Mesmo que o ambiente não seja, né, o melhor, mas Ele está conosco, né? A palavra fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Essa vara, meus irmãos, ela serve tanto para defender as ovelhas, como fez Davi, né? Defendendo as ovelhas de urso, de leões na época, né? Ela também serve para poder disciplinar a ovelha, para fazer com que ela permaneça junto no rebanho, né? Para que ela não prejudique outra ovelha, né? Então, essa vara é o cuidado dele conosco. E esse cajado, né? É o que nos faz andar no caminho, sabe? É aquele que traz a ovelha, né? E esse é o cuidado do nosso Senhor conosco, meus irmãos. Davi transmitiu isso de uma maneira tão tremenda, numa linguagem que ele conhecia. Essa linguagem era a linguagem dele. E esse é o cuidado que Deus tem conosco. É um cuidado especial, é um cuidado tremendo, meus irmãos. Não importa o cenário. O que ele está dizendo é que o Senhor vai estar conosco, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Esse vale lá era um lugar entre duas montanhas, era uma região muito perigosa para se fazer essa travessia, né? Qualquer escorregão, a ovelha ela poderia cair nesse abismo, nesse lugar onde fazia sombra entre essas duas montanhas, e certamente, né, essa ovelha ela morreria ali. Mas ela vai sendo guiada. Se o pastor estiver junto com ela, essa vara e esse cajado, ela nos consola, nos faz andar pelo caminho seguro. Ele é estreito, é verdade, mas é um caminho seguro. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, meus irmãos, viu? No nome de Jesus, e que a gente não se esqueça de que o Senhor, os seus olhos não se fecham, e Ele está todos os dias olhando por nós, cuidando de nós, como um pastor fiel, que cuida, que ama e que zela pelas suas ovelhas. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Paz do Senhor.